Olá a todos, nós estamos aqui, os mestrandos, né, do curso do PROEF, de Educação Física, para apresentar o nosso projeto de intervenção, que teve como título Projeto de Intervenção para a Resolução de Afastamento e Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física. Os dois mestrandos são Gilmar, esse que vos fala, e o Luiz Gustavo, colega aí de trabalho. Nós tivemos aí uma parte introdutória, onde nós falamos um pouco da situação limite, né? Essas duas problemáticas, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, e, e aí nós propomos como é que nós iríamos solucionar essas situações, né? Essas situações limites. A partir de Paulo Freire, nós embasamos a nossa intervenção, né, para que, juntamente com o aluno, nós possamos dialogar frente a esse problema, né, para que possamos, dessa forma, superá-los. E utilizamos duas estratégias metodológicas, que foram os jogos cooperativos e o planejamento participativo. Já com relação aos objetivos, né, nós temos um objetivo principal, que é o objetivo geral, que tem como objetivo realmente desenvolver com os alunos uma proposta de intervenção com o intuito de superar essas problemáticas, né, essas situações limites que já foram expostas na parte introdutória. E também, de forma específica, inserir o aluno, né, como protagonista do seu aprendizado e também fazer com que ele possa ser protagonista junto com o outro, né, fazendo uma troca de experiência e dessa forma conseguir alcançar os objetivos propostos nas aulas. Temos também a questão de potencializar a cooperação, né, e a construção de valores através das abordagens metodológicas, principalmente dos jogos cooperativos. E trabalhando dessa forma a dimensão atitudinal, desenvolvendo aí o respeito e outros valores pertinentes, né, aos jogos cooperativos. Nosso público-alvo é uma turma aí do 7º ano. Essa turma é uma turma hipotética, para que nós possamos estar fazendo uma intervenção, né, esse projeto de intervenção, e assim abordarmos esse tema. Nossa metodologia, né, ela é muito embasada no que o Paulo Freire fala, né? Para o autor Paulo Freire, o educador ele tem que ser um educador que dialogue com o seu público-alvo, né, que seriam os alunos. E a partir desse diálogo, ele estabelecer metodologias e propostas de intervenção para transformar, né, a realidade daqueles alunos. A partir disso, a gente pensou no planejamento participativo, que foi uma metodologia que eu aprendi durante o meu período na graduação, no UFRN, e ela tem sido, assim, uma metodologia bastante eficiente, né? Quando ela se trata de trazer o aluno, como o Gilmar falou, fazer ele protagonista, né, do processo de ensino e de aprendizagem e solucionar a situação limite que foi nos imposta, né, que seria o afastamento. A gente consegue trazer esse aluno mais para dentro da nossa aula. E, a partir disso, a gente pode destacar aqui 4 pontos fundamentais, né, do planejamento participativo, que seria o diagnóstico da turma, construção do plano de ensino, realização das aulas e a avaliação. O primeiro ponto, né, seria o diagnóstico. Então, é interessante, quando a gente coloca o diagnóstico, a gente aplicar um questionário com os alunos, né, para saber, assim, a preferência que eles têm, entendeu? Em relação às práticas que eles querem aprender, que eles têm mais curiosidade, né, em praticar. E todas essas práticas, elas são incluídas na BNCC, né? A gente tem que também ter como base a BNCC, que elas nos fornecem um material aí bem interessante para trabalhar nas aulas de educação física. Como primeiro tema, a gente expôs assim, aos alunos para se trabalhar os jogos cooperativos, né, que seria uma forma da gente tentar minimizar outra situação limite, que seria a indisciplina, porque os jogos cooperativos, ela traz uma maior colaboração,
aos alunos, né? Ela faz com que os alunos eles solidarizem uns com os outros, busquem, né, uma solução, atingir um objetivo em comum. Isso é muito importante para trazer mais união para a turma, certo? Então, a partir disso, né, no primeiro bimestre, seria os jogos cooperativos, que foi incluída por nós professores, e a partir, os outros 3 seria, assim, a gente faria uma conscientização com os alunos, né, para que eles escolhessem práticas que eles pouco vivenciaram. Porque, assim, para trazer uma educação mais transformadora, o interessante é diversificar, né, as práticas que são feitas ao longo das aulas de educação física durante todos os períodos letivos dos alunos. Sendo assim, a gente acaba, né, numa situação hipotética, a gente supondo que os alunos escolheriam basquete, lutas e danças, né? Aí a gente tem o plano de ensino, né, que a gente montou, que traz todos esses aspectos aí, conteúdos, objetivo geral, objetivos específicos, e assim vai, trazendo todos os detalhes aí de como seria a aplicação desse projeto de intervenção. Muito bem. Quando nós falamos da primeira unidade temática, né, a do primeiro bimestre, que é a dos jogos cooperativos, nós podemos perceber, através desse plano de ensino, né, que o planejamento das aulas, eles vão estar ligados aos jogos cooperativos, mas também à construção de valores, né, que os alunos eles vão ter, eles vão refletir juntamente com o professor quais são atitudes que são relacionadas a atitudes indisciplinares e quais elas são benéficas para o bom ambiente da sala de aula. Então, é importante a gente notar que a construção dessa unidade temática, ela tem esse objetivo mesmo dos alunos próprios refletirem. Até na primeira aula, a intenção é fazer com que os alunos eles reflitam, falem de atividades, de atitudes, na verdade, indisciplinares que atrapalham as aulas e, por meio delas, né, fazer os combinados, criar os combinados juntamente com o professor. E, a partir dessa aula, são realizadas algumas atividades cooperativas e sempre fazendo reflexões acerca da importância, né, de atitudes de solidariedade, de empatia e de cooperação, para que dessa forma possamos aí atingir os objetivos propostos dessa unidade temática. Um ponto importante é que nós começamos abordando aí sobre essas atitudes indisciplinares e construímos com os alunos ao longo do bimestre, né, essa parte da construção de valores dentro das aulas, para que tenha um ambiente saudável, um ambiente de respeito entre ambos, né, tanto o aluno com o professor e alunos com os próprios alunos. Nós também fizemos uma proposta de realizar uma culminância no final, né, é como se fosse aí um fechamento realmente dessa unidade temática, com comes e bebes, e os alunos também abordando o que eles aprenderam durante toda a unidade temática. No segundo bimestre, a gente traz uma prática aí, né, que seria o basquete, e essa prática seria interessante fazer um revezamento entre aulas teóricas e práticas, né, para fazer com que o aluno ele vivencie os conceitos que ele aprendeu dentro de sala de aula. É aquela questão de não fazer as práticas somente o fazer pelo fazer, né? Ele tem que saber sobre o fazer também. E é isso que essa proposta ela traz também para o aluno. E ela traz uma diversificação dos conteúdos também, né? Porque o basquete ele é pouco assim praticado aqui no nosso país e assim a inclusão dessa modalidade nas aulas nos traz um enriquecimento muito grande de vivências para os alunos. No terceiro bimestre, a gente vai falar sobre as lutas, né? E, assim, é um conteúdo bastante interessante, porque a gente, no primeiro momento, é muito importante
fazer a diferenciação, né, trazer os diferentes conceitos que existem entre os termos lutas e brigas, pois a luta ela é diferente da briga, certo? A luta é aquilo que é a prática propriamente dita, o esporte, né, é aquilo que tem regras. Já as brigas é aquela remete mais à confusão, né, à injustiça. Então é bom fazer essa diferenciação com os alunos no primeiro momento, para só assim levar eles à prática. Porque no nosso país, infelizmente, ainda existe um grande preconceito com as lutas, né? Muitas pessoas veem as lutas como se fosse uma prática violenta, sendo que quando você conhece os conceitos abordados nas lutas, é totalmente o contrário, né? A luta, ela trabalha a disciplina, né? A força de vontade e a solidariedade, e é isso que a gente quer trazer para os alunos, quer levar para os alunos. Na parte do quarto bimestre, né, nós temos aí a unidade temática de danças, e a intenção realmente é realizar atividades que promovam também a reflexão dos alunos acerca desse universo, que é pouco praticado nas escolas. E a gente percebe que o público que mais beneficiado, vamos assim dizer, que tem mais contato com esse tipo de conteúdo são as meninas, né? E normalmente esse conteúdo ele é negligenciado, vamos assim dizer, por alguns professores. Então a importância de trabalhar esse tema é também de todos os alunos refletirem que não existe diferença entre atividades de meninas e atividades de meninos, né? Todos podem realizar todos os conteúdos da cultura corporal de movimento. Então, parte esse bimestre de uma reflexão acerca do que é ritmo, acerca, né, do que é dança, e o professor vai colocando aula por aula alguns passos e alguns conceitos que são pertinentes à dança, para que dessa forma os alunos possam compreender e colocar em prática tudo aquilo que foi exposto e dialogado durante a construção, né, dessas aulas, desses conteúdos. Então, basicamente, a parte de dança tem essa metodologia, saindo da parte mais que os alunos conhecem, né, e fazendo com que eles compreendam realmente alguns conceitos da dança, alguns passos e assim por diante. Sim, sim, e colaborando, né, com o que Gilmar falou, a autora Ferreira, em 2016, ela fala que um dos principais motivos do afastamento das alunas, né, das aulas de educação física, é porque justamente se trabalha mais com práticas vinculadas ao universo masculino, né? Então, quando a gente traz a dança, a gente enfrenta, né, combate essa situação limite do afastamento, principalmente com o público feminino. E em relação à avaliação, né, ela é feita de duas perspectivas, do professor e do aluno, e a gente ressalta aqui que o processo educativo ele precisa ser contínuo, né? Ele precisa ser um movimento dialógico e reflexivo, assim como o autor Paulo Freire ele nos fala, né? E a partir disso eu trago outra colocação aqui feita por Klosowski e Reale, que eles afirmam que não pode definir a avaliação como um resultado final, né? Ela deve ser elaborada e investigada durante todo o processo. A gente não pode resumir o aluno só em apenas um ato, né? Em alguma prática em si. Tem que ser levado em conta todo o processo educativo para a gente chegar, né, a um resultado final. Muito bem. Diante disso, é interessante a gente pontuar aqui que durante todas as aulas nós estaremos realizando reflexões com os alunos, uma roda final ali de conversa, para perceber, né, o que os alunos acharam da aula, quais atividades foram realmente pertinentes, quais precisam ali de alguma modificação, para dessa forma estar trabalhando também essa avaliação continuada, né? E falando disso, nós temos aí uma planilha de observação sobre o comportamento dos alunos, que está mais ligada à parte da situação limite, da problemática aí
da indisciplina dos alunos. Então, durante todas as aulas que estivermos trabalhando ali, os jogos cooperativos, nós também estaremos fazendo esse acompanhamento para ver como tem sido a progressão dos alunos referente a esses comportamentos negativos e também os comportamentos positivos, como a gente pode ver, a participação, a cooperação, solidariedade, respeito às regras, que todos eles estão ligados à parte atitudinal. Então, assim, esse apanhado de comportamentos que nós colocamos aqui, eles são visualizados, né, durante todas as aulas da parte dos jogos cooperativos, da unidade temática, e também nós estaremos aí falando a respeito das ações que não foram legais durante as aulas desse referido conteúdo. Então, pessoal, esse foi o nosso projeto de intervenção. Eu agradeço a todos os ouvintes aí pela atenção de vocês, né? E muito obrigado a todos vocês aí.